A sexta-feira amanheceu com mais um capítulo da cena inacreditável do São Paulo com o departamento médico em 2025. Depois de uma lista extensa de jogadores importantes fora de combate, Lucas Moura se juntou a Caleri, Ian Francisco e André Silva, como os atletas que têm problemas no joelho. Em nota oficial, o São Paulo confirmou que o atacante sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e que Lucas vai passar por um procedimento para avaliação amanhã. A expectativa de volta não foi informada e vai depender, claro, da avaliação pós-cirúrgica do Departamento Médico de São Paulo. Sem Lucas, Crespo também não conta com Enzo Dias suspenso, Oscar e toda a lista de jogadores entregue ao departamento médico. Para o jogo contra o Cruzeiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e segundo melhor mandante, resta a esperança de voltar a contar com Wendel, lateral esquerdo que trabalhou normalmente junto ao grupo. Com a expectativa do jogador ao menos do banco, o provável São Paulo contra o Cruzeiro tem Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Cédric, Bobadilha, Rodriguinho, Pablo Maia e Patrick, Ferreirinha e Luciano. Enquanto isso, o tricolor paulista tenta compensar as perdas no mercado. Marcos Leonardo, do Al Hilal, foi cogitado, mas a negociação com altos valores é complicada. Ainda mais perto do fechamento da janela de transferências. A opção pode acabar sendo o Marcelo Rian, centroavante do Tóquio Futebol Clube. Aos 23 anos, o brasileiro tem bons números. 12 gols em 25 jogos na temporada. E é hora de correr, porque o prazo para inscrição de reforços fecha na próxima terça-feira. Cícero João, hein? Problemas para o São Paulo. Mas a campanha no Campeonato Brasileiro é muito boa. O São Paulo é um time que está lidando com ausências, principalmente por conta do departamento médico, e tem se saído bem, mas uma hora pode ser que a conta chegue. E essa conta tá chegando, né, Renata? Porque, assim, a ausência do Lucas, lógico que a perda é muito grande, mas o Lucas já não estava jogando há um bom tempo. Agora, o André Silva, que estava substituindo ali lesionado, então o São Paulo precisa de um jogador para a posição dele. É o Dineno. Esperamos que a lei do ex funcione, se ele vier jogar. Assim, o Crespo está tendo toda essa dificuldade, mas o São Paulo ainda é uma equipe competitiva e esperamos, né, que essa lesão do Lucas não seja tão grave quanto estão se noticiando, né? Porque o que dizem que essa artroscopia pode afastá-lo de 40 a 45 dias e é complicado. Mas o São Paulo tem que ligar o alerta para as questões de lesões, porque são 8 jogadores aí lesionados e com lesões graves, né? Que estão afastando por um período longo de campo e isso tem dificultado o trabalho dos treinadores, principalmente do Crespo, que é o treinador do momento. Olha, eu não sei desde quando eu acompanho a sua carreira, mas faz tempo, viu, Cicinho? Como jogador, como comentarista, mas eu não achei que você era tão famoso assim. Tem jogador de São Paulo que esteve no podcast. Faz, ou se faz, hein, mano? Que isso? Tem jogador de São Paulo, foi no podcast oficial do clube e falou de você, Cicinho. Que moral galáctica. Bem ou mal? Vamos saber. Tenho essa sensação de grandeza entrando no Morumbi, que já passaram ali grandes talentos. Um deles, eu tinha o nickname, como é que se diz? Um apelido, que é o Cicinho, não é? Chamavam-me Cicinho na académica. É mesmo? É. Cicinho é campeão do mundo aqui, Cicinho é enorme. O pessoal conhece só na académica, foi o único. Porque tinha lá um grupo de brasileiros, tínhamos lá 8, 9 brasileiros e eu era técnico, na altura passava mais os pés, era mais aventureiro em algumas coisas. Já o conheceu já? Não, ainda não tive a oportunidade, mas foi um apelido que me chamava na altura e eu comecei a ficar muito, a observar mais o que ele fazia, etc. Mas sei que foi um jogador bastante bom aqui, principalmente aqui no São Paulo. Vamos ter que promover o encontro depois, então. Cédric Cicinho. Faremos acontecer. Tranquilo. Campeão do mundo! Que é isso? Galáctico, rapaz. Sim, que moral, hein? Conhecidíssimo! Que isso? Uma honra, né? Uma honra. O Cédric chegou em meio a algumas desconfianças e hoje, né, tá jogando um bom futebol. Cédric,
Vem conhecer o Cicim pessoalmente, ó. O programa tá aqui porque faz uma visita pra gente. Porque títulos, nós vamos comemorar muitos títulos juntos, tá? Tenho certeza que o São Paulo, nessa caminhada com o Crespo, do jeito que você tá jogando, o Enzo também jogando um bolão, e 3 zagueiros favorece o futebol dos laterais. Então, parabéns e obrigado pela honra aí, dos elogios e das comparações, né, Cédric? Bacana, em currículo internacional reconhecido, hein, Cicinho? Era bom de bola, Ronaldo. Grande abraço, bom dia Mari, bom dia Jailson e fã de esportes. Na verdade, é tudo uma sequência daquela lesão inicial no joelho no dia 10 de março, na semifinal do Paulista, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então, depois de jogar 2 partidas pela metade, até menos em maio, e 4 jogos seguidos, 2 deles recentes, que ele conseguiu atuar um tempo todo, o Lucas Moura de repente ficou fora da relação do jogo contra o Galo e causou uma surpresa. A informação inicial do São Paulo foi que ele ia continuar seguindo um cronograma de recuperação. Só que o desconforto não passa. E aí, os médicos que cuidam do Lucas, que são os do São Paulo, mais o Dr. Moisés Cohen, que é especialista em joelho, é um consultor e médico do São Paulo para esse tipo de assunto, resolveram com o Lucas realizar um procedimento cirúrgico. Vou tentar resumir aqui numa linguagem muito informal. É uma artroscopia no joelho que está lesionado. Ela acontece amanhã. Como tem uma preparação, jejum, ele vai internar hoje, no final da tarde, fica no hospital, realiza pela manhã e sai no mesmo dia. No que consiste essa artroscopia? É procurar, através de uma incisão com uma câmera, se há algum problema de fibrose, e a fibrose atrapalha mesmo a recuperação, né? E isso pode estar causando esse desconforto, ou se há algum problema na cicatrização que não está funcionando da maneira convencional. Por enquanto, a previsão, Bruno, antes da realização do procedimento, é que ele tinha uma previsão de retornar contra a LDU no dia 18 em Quito. Essa previsão cai, porque assim que faz a artroscopia, o joelho fica inchado por 3 ou 4 dias, o que impede que ele dê continuidade ao tratamento completo aqui no CT. Então a previsão passou a ser o jogo da volta da LDU. Porém, se for encontrado alguma coisa diferente nesse procedimento, é claro que o Lucas vai partir para um novo tratamento. Não é uma cirurgia, uma reconstrução de cápsula, nada. É uma observação do que está acontecendo nesse joelho que não recupera do Lucas Moura. Bem, ele já estava fora do jogo contra o Cruzeiro. Cruzeiro neste sábado em Belo Horizonte. O Oscar, que começou a dar voltas ao redor dos gramados ontem, tem mais 2 semanas de recuperação para fazer um novo exame nas vértebras e entender como está também a sua recuperação. Além dos dois, Caleri, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio, André Silva, enfim, é uma relação de desfalques por contusão enormes, além do Enzo Dias, que está suspenso. O Wendel volta, pode brigar por essa posição do Enzo ou o Patrick Lanza. Em relação a contratações, o São Paulo está saindo do Marcelo Rian, não houve acordo com o Tóquio, nem com o time dele, o Sagan Tosu, ele está emprestado ao Tóquio. São Paulo já está procurando um outro nome para substituir o André Silva até o final da temporada, Bruno. Pois é. Quem deve ser o titular ao lado de Luciano no ataque do São Paulo? Dineno, Tapia, Ferreirinha ou a solução é contratar? Boa tarde. Salve Éder, salve Renan, salve companheiros. A solução é contratar dentro da realidade financeira do São Paulo. Para jogar contra o Cruzeiro, talvez vá o Ferreirinha, mas eu prefiro o Tapia como atacante do que o Ferreirinha. Boa. Renan, boa tarde, bem-vindo a mais uma live e o seu voto na nossa enquete. Lembrando as opções: Dineno, Tapia, Ferreirinha ou a solução é contratar? Acho que está mutado, hein? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Não. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. O Éder foi, o Arnaldo foi seco na resposta, né? Normalmente ele traz mais embasamento para confundir a nossa cabeça. Hoje ele foi mais secão, né? Curto e grosso. Então, vamos lá. Para mim, o titular para esse próximo jogo teria que ser o Ferreirinha. Na minha opinião, tem que ser o Ferreirinha, né? Mas acho que dentro de uma realidade também é possível, era importante uma contratação. Que contratação? Aquele cara que está morrendo de fome, sabe? A gente não tem dinheiro para contratar grandes nomes e para essa estrutura tática, a forma que o São Paulo joga,
Você tem que estar atrás daquele cara que está com fome. Tem uma entrevista do Tele, né? O Arnaldo deve lembrar, né? Que faz comparações. Pô, eu quero o cara que está com fome, o cara que chega aqui, que vai correr pra caramba, que vai dar tudo dentro do campo, que não... Sabe? É isso que o São Paulo está precisando hoje. Fizeram a comparação, porra, lá em 2005, né? Numa lesão, contrataram o Amoroso, a gente foi campeão da Libertadores. Ó, só tem um detalhe. Isso faz 20 anos. E o segundo e mais importante, se o Amoroso jogasse hoje, né? Com o dinheiro que o São Paulo tinha 20 anos atrás, o São Paulo não tinha condição de contratar o Amoroso. São momentos completamente diferentes. Hoje, um atacante, em nível médio, não precisa ser de top, é muito caro. O futebol está muito inflacionado. Então, é muito difícil esse tipo de contratação do camisa 9, do atacante. Esse jogador ele é sempre muito valorizado, muito caro. E o São Paulo sem dinheiro é a criatividade mais ou menos do Mailton, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, é buscar mais nesse mercado mais conservador, mais barato, né? E aquele cara que está com fome. É isso que eu penso para esse momento da temporada. Ô, Éder, Fala, Nando. Só uma boa aqui, pegando o gancho do Renan, para a gente continuar a conversa. A lembrança com o Amoroso é quase que inevitável, né? Porque também era no meio de uma Libertadores, embora fosse das quartas... Uma fase antes, né? Uma fase antes. Agora é uma fase antes, né? Naquele momento era das quartas para a semi. E o Grafite rompeu o ligamento, que era o titular do time. Muita gente fala hoje, mas você tem o Dineno, tem o... Como a enquete sugere, né? O Dineno, o Ferreirinha, o Tapia. E vamos lembrar que em 2005 o Renan era do time, o São Paulo tinha o Luizão e o Tardelli. E o Tardelli foi um dos destaques do time. Com o Leão ele era titular. E foi um dos destaques do time, também fazendo gol Libertadores, foi destaque na final ele fez gol. Na final ele fez gol. Na eliminatória contra o Palmeiras ele sofreu pênalti, estava jogado. E o São Paulo foi buscar um outro jogador, porque dois não são suficientes, né? Por uma sequência. Eram dois, né? Centroavantes. E o São Paulo foi buscar mais um atacante para ter um ganho de fato, ou uma opção de fato, naquele momento, e acabou dando muito certo. Também foi. Por que é inevitável lembrar do Amoroso? Naquela época o Amoroso virou ídolo máximo do São Paulo, jogando 6 meses no São Paulo. Ele não jogou jogou nenhuma partida mais do que o Mundial. Então, essa situação, vou conseguir alguém, porque eu também, o outro lado da moeda, o lado do jogador. Assim como foi para o Amoroso, qualquer jogador para ser contratado nessa posição para o São Paulo até agora é uma dádiva. O cara vem numas quartas de final de Libertadores, provavelmente para jogar. O time está bem estruturado. Então, para o jogador é uma baita oportunidade. Nem que seja por 4 meses, 5 meses, como foi para o Amoroso lá atrás. Vamos falar depois desse ataque, como é que vocês montariam esse ataque com ou sem contratação. Mas como a notícia vem primeiro, né? Vamos falar sobre esse fundo de investimento que está surgindo agora. Eu vou falar o que eu apurei, tá? É um fundo de investimento em participações que vai ser para a Cotia, né? Para a base do São Paulo. Vai ser votado no Conselho de Administração. O que muita gente não sabe é que o Conselho de Administração já tinha aprovado o modelo do Marinax, tá? Aquela discussão antiga do investimento do Marinax na base, que não chegou a ser apresentado ao Conselho Deliberativo, já tinha passado no Conselho de Administração, que já tinha aprovado o modelo do Marinax, e aí depois todos os detalhes não chegaram a ser apresentados ao Conselho Deliberativo, isso não chegou a ser uma votação, isso continua em conversas, mas agora é uma mudança de rumo, tá? Não é o Marinax que vai fazer esse investimento, mas pode ser o Marinax. Por quê? É um fundo de investimento que vai ser administrado pela Galápagos, que é a mesma empresa que administra o FIDIC. E esse fundo de investimento, várias pessoas, vários acionistas vão poder investir nesse fundo. E a promessa isso vai ser passado pela votação no Conselho de Administração e depois, se aprovado, vai à votação no Conselho Deliberativo. A promessa
250 a 350 milhões de reais. O prazo é de 5 anos e, em troca, o São Paulo cede a esse fundo 30% das vendas do que arrecadar com as vendas dos direitos dos jogadores formados em Cotia. Claro, tem muito detalhe para a gente discutir. A gente tem que entender a partir de quando isso vai valer. São jogadores formados em Cotia a partir de que ano, de qual geração. Se subir e o jogador já tiver, porque o jogador que chega no São Paulo, ele não é 100% do São Paulo, ele é 80% do São Paulo, 20% do empresário, às vezes é 10% do empresário, 10% do jogador, 10% do outro clube, 80% do São Paulo, enfim, é fatiado. Esses 30% são da parte do São Paulo, não são da parte do São Paulo, são do valor total, como é que vai funcionar isso? Tem muita coisa para a gente conseguir entender ainda, mas a informação, repetido, é essa. 250 a 350 milhões, isso vai variar de acordo com atletas que forem vendidos, metas que forem batidas, por 30% das vendas feitas o prazo de 5 anos. Arnaldo, Renan, qual a opinião de vocês com base nessas informações desse novo modelo de negociação da base do São Paulo aí de novo, como o Casares adora falar, não é uma venda da base, mas é uma participação em vendas da base. Bom, a informação que eu tenho atualizada é mais ou menos a que você tem. E se a gente reparar, tem até um título novo, né, nessa história, né? Não é mais São Paulo e Marinax, e vamos combinar que até então, em quase toda entrevista que falava sobre essa possibilidade de sociedade na base, o Casares respondia sobre Marinax, né? Que a gente começou a conhecer melhor, né? Como um milionário grego que tem clube na Grécia, na Inglaterra, em Portugal, e que está fazendo negócio a rodo no Brasil, né? Faz negócio com a Leila do Palmeiras, faz negócio com o Textor do Botafogo, e a gente estava querendo descobrir, na verdade, se essa sociedade São Paulo Marinax era interessante para o São Paulo ou não. Eis que o projeto apresentado ao Conselho de Administração, como você disse, já não tem o Marinax na proa. Tem a Galápagos, o que me deixa ainda mais intrigado com essa história. Porque, sendo a mesma empresa que administra o FIDIC, eu imagino que seja até um negócio casado, né? Para não fazer nenhum trocadilho com o sobrenome do presidente do São Paulo. Casado no seguinte sentido. Quando ele disse que a segunda parte do mandato dele vai ser concentrada em 3 frentes, a primeira, o saneamento financeiro, o FIDIC, simbolizado pelo FIDIC. A segunda, uma parceria com a base. E a terceira, o Morumbi 2030, que ficou meio em segundo plano, depois que ficou mais claro que as obras gigantescas lá no entorno são mais para o clube social do que para o estádio, que seria muito dispendioso e tal. Eu chego à conclusão que a parte 1 e a parte 2 eram situações casadas. E aí, eu acho que a gente tem que mergulhar agora mais na Galápagos do que no Marinax, nós jornalistas, né? Entender o que essa empresa está de fato fazendo com o São Paulo. Na parte A, FIDIC 2025, 2026, e a parte B, categoria de base. Antes de a gente ter tudo isso muito claro, é necessário que, primeiro, todos os 9 conselheiros da administração e depois todo o conselho deliberativo também tenham bastante clareza sobre o que eles estarão votando. Porque o futuro do São Paulo, basicamente, o direcionamento do São Paulo, com a sociedade ou não da base, que é a parte mais rica do São Paulo, com um projeto embutido de SAF ou não, vamos saber mais à frente, está nesse projeto duplo. E acho que não deveria ser apenas uma questão de conselho de administração e conselho deliberativo, mas deveria ser uma coisa de comunidade. O São Paulo deve
satisfações à sua comunidade sobre esse próximo passo, que pode determinar uma mudança na sua história, né? Como uma auditoria pública, alguma coisa, porque do jeito que está, você que é setorista, eu que acompanho direto, a cada cavocada a gente tira um negocinho assim para tentar entender esse negócio. E está muito nebuloso, Hélio. E a cada vez a gente descobre uma pequena novidade. Eu espero que antes de aprovar esse projeto, as coisas sejam de fato mais esclarecedoras para o São Paulo não fechar um pacto que ele não consiga mais desfazer. Por mais que existam cláusulas depois de rescisão e tudo mais, mas eu continuo muito preocupado com esse fato e não convicto desta parceria, nem dessa e nem do FIDIC. Afinal, os resultados não são claros e nós já estamos entrando em setembro. Renan, sua opinião sobre isso. Tem gente falando aqui, bastante gente comentando no chat, o Tarcísio falou, essa palavra até que mete medo. E de fato, é isso, é 250 milhões até 350 milhões. Então, trabalha-se com o número base, como o Antônio Parecido está falando aqui, de 250 milhões, podendo chegar a 350 milhões num prazo, primeiro, para o balanço aí de 5 anos. Esses valores são para contratação de meninos, para jovens valores, é isso? É o dinheiro que vem para o São Paulo. O dinheiro vem para o São Paulo. Isso. Para investimento, investimento na base. Para investimento na base. Não exatamente. O dinheiro do Malinax, na época, também era assim. Era um dinheiro que chegaria para o São Paulo, que seria investido primariamente na base, mas não com a obrigação de que fosse investido na base. Poderia ser investido em outras partes do São Paulo, outros departamentos do São Paulo.